bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre quadrinhos, mangás, a roda do tempo, filmes, séries. Vocês já sabem como esse tipo de vídeo funciona, não é mesmo? Então tá. Antigamente eram só os quadrinhos ocidentais, depois entraram os mangás, depois entraram as séries, os filmes. Agora temos a roda do tempo também. Onde é que nós vamos parar, não é mesmo? Bem, este ano o TLT completa 15 anos e eu me dei conta também de que eu comecei a ler mangás exatamente em 2012, portanto, em 2022, Tatiana completa aí um aniversário de 10 anos de leitura de mangás, minha gente. Então, para comemorar esta marca histórica, daqui um tempinho aí eu vou preparar um vídeo com o meu top 10 de mangás. Vai ser maravilhoso. Mas tá, enquanto isso não acontece, a gente continua lendo Fullmetal Alchemist, que é um dos meus mangás favoritos, olha aí um spoiler do vídeo. E neste começo de 2022 eu só consegui avançar até o volume 12, ou seja, eu só li o volume 12. Mas até sair o top 10 de mangás, este aqui com certeza já estará lido. Mas vamos lá então, pessoal. Fullmetal Alchemist. Aqui neste volume nós temos a Winry, né, que é aquela garotinha que não só faz os Automails, né, que são aqueles membros de aço mesmo, né? Então, por exemplo, o Fullmetal Alchemist mesmo tem um braço mecânico feito pela Winry. Só porque eu queria mostrar o braço dele, não tô achando nenhuma imagem, mas então. Como eu ia dizendo, aqui neste volume a Winry, que é uma das personagens mais legais deste mangá, finalmente descobre o que exatamente aconteceu com os pais dela. Os pais eram voluntários, eles estavam ajudando aí um pessoal prejudicado pela guerra, e eles foram mortos por um suposto inimigo. Neste volume a gente descobre que o cara que matou os pais da Winry, na verdade tinha sido ajudado pelos pais dela. Que história triste. Mas ainda assim você tem algumas histórias desse tipo sendo contadas aqui neste mangá, em meio a alívios cômicos. Então é um mangá bem completinho mesmo, você vai rir, você vai chorar, né? Aqui a gente tem também um pequeno desdobramento a respeito da história da Nina, que é a história mais triste desse mundo. Se não me engano tá lá no volume 3. Quando vocês lerem este mangá, vocês vão passar pela história da Nina e vocês vão se lembrar de mim. Cara, até o maior coração de pedra, né, fica ali com os olhos meio marejados ali quando chega naquela história. Mas é isso, aqui também eles conseguem prender o Gula. Temos toda uma questão envolvendo aqui os 7 pecados capitais também, mas então. Aparentemente o Gula engoliu, né, uma pedra filosofal. E a linha principal do enredo desse mangá é o quê? Você tem os 2 irmãos buscando por essa pedra filosofal para devolver o corpo para o irmão mais novo e o braço do irmão mais velho, se tudo der certo. Mas o braço não é a prioridade é devolver o corpo para o irmãozinho mesmo. Então eles estão cada vez mais próximos de uma pedra filosofal, certo? Bem, então estamos aí nos aproximando da metade do mangá. Esse mangá tem cerca de 25 ou 26 volumes. Talvez 28, mas eu não quero demorar muito para encerrar este mangá, não. Então, nos próximos meses, a gente conversa sobre o término de Fullmetal Alchemist finalmente. Acho que eu já contei isso para vocês. Eu venho relendo os 5 primeiros volumes de Fullmetal Alchemist aí há anos. E não avanço na leitura, ó, estamos avançando. Mas tá, na sequência eu peguei esta HQ aqui que eu ganhei de presente da Clarissa. Estou falando do Rugas, do Paco Roca. Mas então, a Clarissa me enviou esta e outras HQs também no mesmo pacotinho, como presente de aniversário. Então, em novembro eu fiz 40 anos. Sim, eu sei que não parece que eu tenho 20. Muito obrigada, mas então. Sei que eu tava naqueles dias deprimida, pensando, eu vou fazer 40 anos. Aí me chega esse pacote. E aí quando eu abro o pacote, eu dou de cara com esta HQ aqui, ó, Rugas. E aí eu já pensei, né, poxa vida, os haters, hein? Mas tudo bem, já perdoei a Clarissa. Tô brincando, pessoal. Então, essa HQ aqui é uma daquelas histórias que você lê, assim, e você vai sentindo uma certa dorzinha, porque a gente sabe que isso aqui acontece. Então vamos lá. Nesta HQ nós temos este senhorzinho, que já tem mais de 70 anos e está apresentando sinais de Alzheimer. E aí os filhos já não estão mais conseguindo cuidar do pai em casa. Situação triste pra caramba. E aí o que lhes resta, né? Levar o pai pra uma casa de repouso, né? Pra um asilo. E aí é isso, nós vamos acompanhar o dia a dia desse senhorzinho no asilo. As amizades que ele vai fazendo. E é isso. Existe aqui uma certa leveza para contar essas histórias, né, desses senhorzinhos aqui dentro do asilo. Mas a questão toda aqui é a seguinte. Existe uma área deste asilo que é uma área muito temida por seus habitantes, porque lá estão os inválidos. Então eles não conseguem mais cuidar de si mesmos. É uma situação muito triste mesmo. E os moradores do asilo que estão em outras áreas morrem de medo de parar naquele cantinho ali, porque tem muita coisa envolvendo, né, a ida para aquele lugar. Poxa, mas lá eles estarão sendo cuidados e, bom, tudo bem.
Mas a ida pra lá também é uma confirmação da perda da identidade, entende? É uma coisa que vai além de ficar simplesmente numa área mais restrita ali de um asilo. Então a história principal aqui desse senhorzinho no asilo é o seguinte: ele tenta, com a ajuda de um companheiro, né, enganar os médicos para que eles pensem que ele ainda consegue, né, se virar, enfim, mas o Alzheimer dele já tá avançando. Ele acorda todos os dias se arrumando para ir trabalhar e já faz, sei lá, 30 anos que ele não trabalha mais naquele banco. Ele não consegue mais se vestir sozinho, então aquele amigo dele fica ajudando a decorar as respostas dos testes, né, que os médicos fazem com ele. Tem um momento aqui que eu achei bem bonitinho também, que é quando, não sei como, tá, mas eles conseguem aí alugar um carro, né, e fogem no meio da noite. E é o nosso personagem principal aqui que vai dirigir. Então é uma aventurazinha em meio a tudo isso, mas claro que ele vai bater o carro, uma das companheiras de aventura vai quebrar o braço. Então assim, você tem alguns alívios aqui em meio a essa história toda, mas é muito triste, ó. Chega um momento em que ele não consegue mais reconhecer as pessoas. Então ele olha para as pessoas e não vê mais o rosto delas. Cara, é o tipo de HQ que vai acabando com você aos poucos, mas ainda assim é uma história bonita pra caramba. Triste, porém bonito, recomendo. Me lembrou bastante aquele livro do Walter Hugo Mãe, O Máquina de Fazer Espanhóis. Pois é, também acompanha ali Senhorzinhos no Asilo, também tem alguns alívios cômicos, então. Se você gostou daquele livro do Walter Hugo Mãe, provavelmente você vai gostar bastante dessa HQ. Mas é isso então, reforço aqui a recomendação pra vocês. E eu li também mais uma HQ da Isobel Greenberg. Eu não sei por que essa autora de HQs ainda não chegou aqui no Brasil. Ela é a quadrinista e a roteirista aqui de seus próprios trabalhos. Foi ela quem fez aquela HQ linda de doer sobre os Brontës, que eu já sei que se pronuncia Brontes, mas eu simplesmente não consigo. Pra mim eles são os Brontës, mas tá. Já falei bastante do Glasstown aqui no canal. A última vez em que eu recomendei essa HQ pra vocês foi no meu vídeo sobre a biografia dos Brontës. Mas tá, vamos aqui a Isobel Greenberg. Então, nesta HQ que foi então seu primeiro trabalho, o The Encyclopedia of Early Earth, né, que traduzindo seria algo como a Enciclopédia da Terra Primitiva ou algo assim, nós vamos acompanhar a história de um contador de histórias. Esse rapazinho aqui que mora no Polo Norte e ele vai fazer uma jornada então até o Polo Sul e vai contar essa história. Mas a gente tem uma história moldura também aqui. Tudo começa com a história desse rapaz que encontra o amor de sua vida aí também no meio do mar. Ele tá meio perdido e vai ser resgatado por uma moça no Polo Sul e assim, vai ser amor à primeira vista. Só que nós temos um pequeno problema. Eles não conseguem se encostar. Isso me lembrou um pouquinho de Pushing Daisy, vocês lembram dessa série? Mas então, mais ou menos isso, só que não. O que acontece aqui? Então, eles não conseguem se encostar, mas mesmo assim eles se amam. Então eles vão se casar, eles dormem numa cama imensa ali, cada um no seu cantinho. É como se tivesse ali um campo de força que os impedisse de se aproximarem. Mas tá, então, o que acontece? A única coisa que eles podem fazer é conversar, né? Então, eles ficam contando histórias um pro outro. E o rapaz é um contador de histórias nato. E aí tem uma noite que a moça pede para que ele conte de novo, né, a história de como eles se encontraram. E aí ele resolve fazer diferente dessa vez. Ele resolve contar tudo do início. E aí ele começa a contar essas histórias que são baseadas em lendas, né, do Polo Norte. Tem toda uma parada mitológica aqui por trás dessas histórias que são sensacionais. Pensa num tipo de HQ que te lembra aí histórias de bons livros que você leu na infância. Então, tudo começa com a história das 3 irmãs, né, que moram lá no Polo Norte, e aí um belo dia chega um bebezinho no cesto, né, tipo um Moisés mesmo, e aí elas vão adotar essa criança. Só que cada uma delas quer ser a mãe oficial do bebê. E aí elas não conseguem resolver esse assunto, elas vão então até o, sei lá, o xamã da região. E aí elas pedem pra esse cara, né, resolver esse assunto. E elas dão a brilhante ideia de dividir o bebê em 3. E aí ele vai fazer isso, ele vai dividir essa criancinha em 3, só que aí a alma da criança também precisa ser dividida em 3 também. Só que nesse processo todo, um pedacinho da alma da criança se perde. Então tá, cada uma delas precisa criar aí seu filho, só que essas crianças não podem se encontrar. Então cada uma delas vai para um canto longínquo ali do Polo Norte criar seu filho, só que aos 12 anos de idade eles precisam passar por um ritual de amadurecimento, algo assim. Ritual de passagem, não é mesmo? Então aos 12 anos eles precisam fazer uma jornada sozinhos. E aí, em meio a essa jornada, os 3 vão se encontrar. Enquanto os 3 filhos estão fazendo essa jornada, as irmãs resolvem se reunir novamente. E aí
elas chegam à conclusão de que elas fizeram alguma coisa errada, porque existe uma angústia nesses adolescentes que elas estão criando. É como se eles soubessem que eles tivessem tido ali sua alma repartida. E aí elas vão procurar aquele guru de novo, né, e pedem para que ele reúna, né, os três em um só novamente. Desfaçam ali a besteira que elas fizeram. E aí ele faz isso, só que quando ele junta os três em um só novamente, aquele pedacinho da alma que se perdeu continua perdido, então a angústia continua. E aí o que acontece? Ele resolve partir em uma jornada em busca daquele pedacinho de sua alma que se perdeu. Ele vai parando ali em diversos lugares e vai contando suas histórias para poder sobreviver, né, enfim. E enquanto isso você tem a presença dos deuses. Então os deuses estão de olho em tudo que está acontecendo ali com aquele contador de histórias. E o deus deles é uma ave, ele tem 2 filhos que são corvos e... Gente, a mitologia toda aqui, que aparentemente foi criada pela autora, baseada ali nas histórias do Polo Norte, cara, é tudo tão bonito e divertido, né? Porque ela tem uma veiazinha cômica também pra contar essas histórias. E aí é isso, em cada povoado que ele vai parando na jornada dele, ele vai contando suas histórias, e as histórias são curtas. Duram, sei lá, 4 ou 5 páginas. E é aquele tipo de HQ que você não quer que termine. Então, sei lá, você vai ler uma história por dia. E é tudo muito lindo, vocês não estão entendendo. É aquele tipo de HQ pra aquecer o seu coração. E dentre as histórias que ele vai contando, ele vai passando pelas histórias da criação do mundo. Então, ele vai contando aquelas histórias que estão na Gênesis. Tem ali uma versão de Noé, por exemplo. Uma versão da Torre de Babel também. E tudo contado com bom humor, sabe? E é uma história muito bonita. E é isso, a gente vai acompanhando toda a jornada desse contador de história até que ele encontra o pedacinho de sua alma ali que se perdeu, e é bonito pra caramba, gente. Se você gosta desse tipo de história, ó, fica a dicona aqui pra vocês. Infelizmente, por enquanto, os trabalhos dessa autora ainda não chegaram aqui no Brasil. Esta HQ aqui é de 2013, pra vocês terem uma ideia. E eu só acho que as editoras brasileiras estão comendo bola, olha só. Baita HQ bacana, o link que eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo é pra essa edição aqui que eu estou mostrando pra vocês em inglês. Talvez vocês encontrem em espanhol também, de repente. Então tá, agora vamos ao Olho do Mundo. Primeiro volume aqui da Roda do Tempo, do Robert Jordan, que sim, eu terminei de ler aí nessas férias. Na verdade, as últimas páginas mesmo eu li aí nas últimas semanas. E talvez tenha sido este o meu problema com este primeiro volume, ó. Eu demorei muito tempo para ler este primeiro volume da Roda do Tempo. O que acontece? Eu não comecei por este volume, vocês se lembram? Eu comecei pela prequela, que é aquele New Spring, que é um romance mais curto do Robert Jordan, em que a gente vai acompanhar os anos de formação da Moiraine. Achei maravilhoso. Mas aí é que tá. O que acontece? Aquele volume sobre a história da Moiraine é um volume à parte. Aparentemente o autor aqui dessa série queria fazer uma série paralela, contando ali as origens de cada um dos grandes personagens aqui da história. Só que ele morreu antes de completar isso daí, ficou só o primeiro volume, que é sobre a Moiraine, que é espetacular. Mas ele escreve o New Spring já na maturidade. Então já tinha, sei lá, 12 volumes aqui da Roda do Tempo publicados quando ele publica este da Moiraine. Então talvez a gente possa dizer que ele já tinha pleno domínio de sua narrativa, ou seja, é um livro todo perfeitinho. Não é o que acontece aqui com a Roda do Tempo, veja bem. Esse aqui é o primeiro volume escrito, sei lá, no final dos anos 80, começo dos 90. Então aqui é o começo de carreira deste autor. Se você já é um leitor calejado como eu e pega um livro desse para ler, você vai fazer o quê? Você vai encontrar diversas falhas. Não que eu leia livros procurando problemas, não é isso. Mas os problemas começam a saltar das páginas, entendeu? Acho que eu já tinha comentado com vocês um grande problema que eu encontrei aqui neste livro, no início ali, nas 100 primeiras páginas, que é aquela coisa do pai do menino em meio a uma febre ali por conta de um ferimento, durante a invasão ao seu povoado e tudo mais. Então, durante essa febre, este pai acaba dizendo ali em meio ao seu delírio que o menino é adotado. Então o menino descobre que, oh meu Deus, este aqui não é meu pai de verdade. E ele é um dos 3 ali rapazes daquele vilarejo que está sendo procurado pelo grande vilão da história. Então naquele momento ali, nas 100 primeiras páginas, a gente já meio que descobre que ele é o escolhido. Como lá em O Senhor dos Anéis a gente tinha o Frodo como o escolhido para carregar o anel, aqui neste livro a gente vai ter o Rand como o escolhido, né, o rapaz que é então a reencarnação do dragão. Mais pro final desse primeiro volume aqui, ele vai entender
né? Ele vai ter provas ali de que ele é o dragão renascido. E aí você tem toda aquela luta interna, aquela coisa de estou apaixonado pela Egwene, mas eu não posso, né? Não somos feitos um para o outro. Ela vai ser uma Aes Sedai e eu sou o dragão, então este amor é impossível. Sem contar que ele sendo um dragão, ele tem meio que um poder do fogo, entendeu? Então ele tem medo de permanecer ali com aquelas pessoas, né, com os seus amigos, né, com a sua Sociedade do Anel, porque ele acha que se aquilo ali sair do controle, ele pode prejudicar, ele pode matar seus amigos. Então, no final deste livro, tudo indica que ele vai partir aí em uma jornada solitária. A própria Moiraine aqui no final deste livro tá meio ressabiada de ficar perto desse menino. Então um dos motivos que o levam a fazer sua trouxinha e seguir viagem sozinho é o fato de que Moiraine agora tá esquisita com ele. O que acontece? Como ela é uma Aes Sedai, ele imagina que ela já saiba, né, o que tá acontecendo com ele e saiba também que ele pode se desenvolver para não ser boa coisa. Então, temos isso aqui mais pro final do livro. Este primeiro romance aqui é um grande relato de viagem. Então nós temos todos aqueles personagens do início do livro que viviam naquela aldeiazinha tranquila, que estavam ali preparando aquele solstício, aquela fogueira de Beltânia, aquela coisa toda no início do livro, era um festão. Em meio a essa festa nós temos Moiraine e Lan chegando até lá. Ela tá, desde o nascimento daquela criança procurando pelo dragão renascido. Tudo indica que o garoto esteja ali naquela região. E aí ela vai ter certeza de que o garoto está ali quando aquele vilarejo é atacado pelos malvados da história. Então pronto, ela pega todos aqueles garotos que nasceram naquele mesmo ano, desde aquele livro da prequela, ela já sabe direitinho qual é a idade certa do garoto. Então ela pega aqueles garotos, uma das meninas ali do vilarejo que é muito amiga deles, acaba indo junto, e tudo bem, eles estão aí seguindo viagem para um local seguro, né, onde a Moiraine vai conseguir treinar ali aqueles garotos, e a menina também. Tudo indica que a menina também vai se desenvolver para ser uma Aes Sedai, então você tem esta comitiva indo em direção a este lugar. Só que 1000 coisas vão acontecer no caminho. Você vai ter, inclusive, essa sociedade se separando. Mas todos eles sabem ali para onde é que eles estão indo, né? Então, mesmo separados, eles vão fazer de tudo para retomar o curso, para chegar lá onde os amigos estarão no final, certo? E é isso, você vai acompanhando o que está acontecendo com cada um desses grupos, que vão se metendo aí em altas confusões, não é mesmo? Altas aventuras, até que no final eles se reencontrem. Vidas serão perdidas aqui no meio deste caminho. Nós vamos ter também alguns personagens que serão dados como mortos, mas não temos corpos, certo? Leitor de fantasia já sabe que se a gente tá só achando que o Gandalf morreu, espere mais um pouquinho que ele vai aparecer como Gandalf o Branco, certo? Então, quando um determinado personagem aqui for dado como morto, e ele é apresentado no início dessa história como um Gandalf que chega ali para aquela festa de Beltane, no vilarejo, bom, a gente já imagina que nos próximos volumes ele vai fazer um retorno triunfal, certo? Então, pessoal, eu acho que até o último vídeo em que eu comentei aqui a leitura deste livro, eu estava dizendo para vocês, olha, até lembra um pouco o Senhor dos Anéis, mas eu estava me lembrando muito mais das Brumas de Avalon, por conta daquele primeiro voluminho que eu tinha lido lá sobre o desenvolvimento da Moiraine. Aquele primeiro volume é Brumas de Avalon puro. A própria Moiraine, né, tem ali um nomezinho que lembra muito Morgaine. E aqui ao longo do livro você vai conhecer 1000 personagens, né, porque em cada lugarzinho que cada um desses grupos vai passar, eles vão conhecer praticamente todo mundo deste lugar onde eles estão. Então todos esses personagens terão sua vez aqui nessa história. É muita gente mesmo. E você vai vendo que os nomes vão se repetindo. Então todos aqueles nomes que aparecem lá... Eu tô esperando aparecer uma Igraine aqui. Mas já apareceu Elaine. Um dos nomes daquela figura que lembra um Gandalf aqui nessa história, que deu uma sumida aqui nesse primeiro volume, então. Um dos nomes dele é Merlin, né? Tem uma sílaba a mais, mas é Merlin. Então ninguém me tira da cabeça que o Robert Jordan fez aqui neste livro foi misturar Brumas de Avalon com O Senhor dos Anéis. Este primeiro volume aqui não me pareceu ter nada de super original, mas ainda assim é uma história divertida. Tem muitas saídas juvenis aqui, como aquela do pai que tá com febre e conta pro filho que ele é adotado. Você tem várias saídas dessas aqui, você tem vários diálogos cafonas, você tem o Lan se aproximando ali de uma personagem feminina que a gente sabe que vai se tornar uma Aes Sedai também. E aquela cena em que os dois conversam é bem conversinha entre o Aragorn e a... Esqueci o nome da elfa agora, gente. É bem aquilo mesmo. E se vocês também lerem a prequela, vocês vão ver que o Lan realmente vem de uma linhagem ali de grandes homens, né? Então, talvez ele seja o rei que retorna. Mas basicamente é isso. É uma história boa.
É divertido. Quem gosta de livros de fantasia vai aproveitar bem a leitura também. E se você já tiver lido Senhor dos Anéis, Brumas de Avalon, sinto muito, mas você vai encontrar muita referência aqui. Eu me lembro, pessoal, da época em que meus amigos tentaram me convencer a ler este livro, tipo, sei lá, 20 anos atrás. Eu gostava pra caramba de Senhor dos Anéis, estava lendo os livros do Bernard Cornwell, e esse aqui era tipo, se você gostou disso, você vai amar a Roda do Tempo. Bom, enfim, eu tenho uma memóriazinha desta época de alguém me dizendo que o autor fez aqui neste livro foi pensar o seguinte, ora, se no Senhor dos Anéis você tem ali o Gandalf chegando, né, naquelas festas inesperadas e dizendo pros hobbits, olha só, vocês precisam seguir essa viagem aqui que pode levar todos vocês à morte, mas é importante pra caramba que vocês façam essa jornada. Vai ser muito perigoso, tem dragões envolvidos, tem o Sauron envolvido também, então. E aí você tem o Bilbo até um pouquinho relutante, né, em seguir essa viagem, mas no fim das contas ele acaba indo lá com os amigos, né? Pois é. Aqui, pelo que eu me lembro, a proposta era, não, cara. Se alguém aparece no meu vilarejo me dizendo que eu preciso seguir uma jornada dessas, que envolve dragões, Sauron e não sei o que lá, vamos conversar, vamos ver isso aí direitinho. E enquanto as pessoas estão conversando e vendo aquilo direitinho, o pessoal do vilarejo tá, querendo mais a sair dali. Então aqui, aparentemente, nós teríamos, né, personagens relutantes em seguir esse tipo de viagem. A questão é que chega um momento em que Moiraine e Lan vão virar pra eles e vão dizer assim, olha só, vocês precisam fazer isso aqui ou o mundo como vocês conhecem não vai mais existir. Vocês querem carregar essa culpa aí nas costas? Não, né? Pois é, então vamos. Eu me lembro também de que o pessoal dizia que esses livros lembram muito Senhor dos Anéis ali, mas só nos primeiros volumes. Imagino que no segundo volume a gente ainda tenha muita reminiscência, né, dos livros do Tolkien. Mas a questão é que é a seguinte, eu acho que fica muito difícil você escrever uma série de fantasias depois de Tolkien e não usar elementos que você viu ali. Principalmente numa época em que, para ser publicado, né, a gente sabe tudo isso, era preciso seguir alguma coisa daquela fórmula que deu certo. Então a gente perdoa tudo isso e segue em frente aqui. Então, primeiro volume completo, estão aí as minhas impressões sobre O Olho do Mundo. Na minha opinião, é simplesmente um livro bom. Eu gostei bem mais do New Spring do que do Olho do Mundo, mas é uma série longa e tá muito no comecinho aqui ainda para eu dar um veredito aqui. Eu não amei essa leitura, pra mim este é um livro repleto de gordura, mas é aquilo que eu falei pra vocês, é o primeiro livro dele. Neste sentido, não foi uma boa ideia ter começado pela prequela, que foi escrita, né, na maturidade, como eu já disse pra vocês, mas vou dar continuidade. E no mês que vem a gente conversa então sobre o segundo volume. Me contem aí o que vocês estão achando da série de livros, né? Vocês estão vendo que eu tô ignorando solenemente a série de TV. Gente, eu não vou ver aquilo. Parei mesmo, sem nenhuma dor no coração. Eu vou ficar só com os livros mesmo e já tá bom demais. Então a gente já pega esse gancho e vamos comentar aqui as séries que nós estamos assistindo por aqui. Vamos começar da mais nova pra mais velha, né? Então a gente tá assistindo Servant, que é uma série que tá na Apple. É uma série que, até onde a gente sabe, foi criada pelo M. Night Shyamalan, que é um diretor aí que a gente gosta pra caramba, não adianta. Ele fez alguns filmes bem ruins, tipo aquele com a Zooey Deschanel lá, das plantinhas que matam todo mundo. É horrível aquele filme. Se você gosta, você é uma pessoa com bem mais boa vontade pra filme do que eu, mas então... Acho que dá pra dizer que eu cresci assistindo aos filmes dele. Sei lá, O Sexto Sentido, eu tava no colégio quando saiu. Acho maravilhoso. Ele fez diversos outros filmes dos quais eu gosto muito mesmo. Meu marido também gosta. Então tudo que sai dele a gente procura assistir. Essa Servant é uma série esquisita. Então nós temos aqui a história de uma família cujo bebê morreu. De um jeito muito trágico. Sabe aquele tipo de história que a gente às vezes vê no jornal e a gente fica assim, cara, como é possível isso? Mas a gente sabe o que acontece. Sabe aquela coisa de você esquecer o seu bebê no carro enquanto você vai fazer compras? Ai, não sei, gente. Se vocês nunca viram essas notícias em jornais, que bom. Mas é uma história dessas aqui que vai se desenvolver nessa série. Uma história triste pra cá. Bom, enfim. Aconteceu isso aí. Só que a mãe meio que bloqueou essa coisa horrorosa que aconteceu com o bebê. E aí, para que ela continuasse funcionando, ela era apresentadora de televisão, essas jornalistas que fazem reportagem na rua, né, são engraçadonas, bom, enfim, ela é esse tipo de pessoa. Enfim, para que ela continuasse funcionando como ser humano, a família decidiu que seria uma boa ideia criar um boneco exatamente igual ao bebê dela. E ela trata aquele boneco como se fosse o filhinho vivo dela mesmo. Os primeiros episódios são esquisitíssimos. Você tem a família, né, o pai do bebê morto e o irmão dela, que é inclusive o menino lá dos filmes do Harry Potter, então, o amigo do Harry Potter, sempre esqueço o nome dele, tá? Eles meio que lidam com aquele boneco como se realmente fosse a criança viva ainda. É um negócio esquisito. E num dado momento ela precisa voltar a trabalhar, então ela precisa de uma babá. E aí chega uma babá, tipo uma au pair mesmo, a menina vai viver ali com eles. E a partir da chegada desta babá,
aquele boneco se torna a criança viva de novo. Então tem uma coisa muito esquisita com aquela babá. Ao longo ali das temporadas você vai, né, acompanhando ali a história daquela babá e vai entendendo o que tá acontecendo. Tudo isso é feito com aquele humorzinho muito esquisito. Então assim, é uma série estranha. Tem algumas coisas engraçadas em meio a essa história horrorosa que eu acabei de contar pra vocês. Essa babá aparentemente vem de uma seita e eles conseguem ressuscitar pessoas. É um negócio esquisito. Eu estou me ouvindo tentando explicar Servant pra vocês e não entendendo nada. Mas tá. Vejam lá os primeiros episódios. É aquele tipo de série que você continua assistindo num primeiro momento por uma curiosidade meio mórbida. A segunda temporada eu achei horrorosa. Mas mesmo assim a gente não conseguiu parar de assistir. A terceira temporada, que é a que tá no ar agora, já tá bem melhor. Então assim, veja por sua conta e risco. É aquele tipo de série que mesmo depois de ter passado por um episódio que você disse assim, cara, que coisa maluca, vou parar de ver isso aqui. Na semana seguinte, quando sair o próximo episódio, porque essa série é daquelas, né, que semanalmente sai um episódiozinho no streaming pra vocês. Então, quando sair o próximo episódio, você já vai estar assim, vou ver aqui. Esse negócio aqui, vamos ver como é que ele continua. É esquisito, eu não consigo dizer assim pra vocês, olha, é uma série boa. Não sei se é. A mãe do bebê, que era um boneco e agora reviveu, é a menina do Six Feet Under. O elenco é bom, tem coisas muito interessantes nessa série. E se você conseguir passar pela segunda temporada ainda interessado, é isso aí. Então no mês que vem a gente continua conversando aqui sobre essa série esquisita. E a gente tá assistindo também The Walking Dead. No meio dessa última temporada a gente meio que desistiu. Uma das coisas que me fizeram desistir com gosto foi uma coisa esquisita de uma certa tensão sexual entre a Maggie e o Negan. Eu cheguei a conversar sobre isso com vocês e alguns de vocês me disseram assim nos comentários, isso provavelmente veio dos atores, porque os roteiristas não iam fazer uma coisa dessa. Vocês também notaram isso. Isso também incomodou alguns de vocês também, mas tá. Meu grande problema com The Walking Dead não é nem isso. É que assim, eu não ligo pros personagens novos que entraram na série ao longo das temporadas. Eu gosto daquele núcleozinho de personagens com os quais a gente já tá acostumado há tempos e tempos, entendeu? Então tem longuíssimas cenas com personagens que entraram, sei lá, na temporada anterior. Isso não me interessa. Então isso prejudica um pouco o andamento da série. Mas tá, a gente voltou a assistir essa série porque muita gente começou a comentar um episódio novo que saiu, sei lá, há 2 semanas. Então a série voltou a ser muito comentada. Então a gente retomou de onde nós tínhamos parado, assistimos ao episódio novo, porque essa temporada 11 vai ser a última, né? Pelo amor de Deus. Então tá, mas eu assisti a esse episódio que tava todo mundo comentando e não vi nada demais. Quando chegou a mim essa coisa, né, de estar todo mundo comentando esse episódio novo, o que eu imaginei? Imaginei alguma coisa tipo a morte do marido da Maggie, que é aquele episódio ali, pelo amor de Deus. Aquilo ali traumatiza qualquer um. Mas não passou nem perto, entendeu? Era um episódio assim comum. Você até tem uma certa reviravoltinha envolvendo o personagem daquele padre, que eu acho chatíssimo. Mas é ele quem vai resolver uma parada bem importante ali naquele episódio. Isso eu achei bacana. Foi um desenvolvimento interessante. E eu tô tentando não dar spoiler pra quem ainda não viu esse último episódio que saiu, mas tá. Você tem a Maggie tentando resolver um entreveiro ali, virando pro Negan e perguntando o que ele faria. E ele diz qualquer coisa do tipo, você sabe muito bem o que eu faria. E aí, ela vai fazer o que o Negan faria. Você vê que o estrago da convivência com o Negan foi grande, mas a questão aqui é a seguinte, se ela teve aquele rompante em que ela resolve uma situação como o Negan resolveria, o Negan tá meio que full, né? Então, escorregadiamente, foi mais ou menos isso que aconteceu no último episódio de The Walking Dead que nós assistimos. Vou insistir até o final, porque tem que saber como é que vai terminar essa série. Mas vou falar uma coisa pra vocês, eu peguei gastura de história de zumbi. O Beto até me fala aí de uma outra série, de um outro streaming sobre zumbis também, que são zumbis rapidinhos. Porque esses zumbis do The Walking Dead são meio, né, lentos, eles só são, assim, uma ameaça real quando eles estão em bando, né? Mas um sozinho... E ele me conta que não, nessa outra série aí os zumbis são ágeis e o problema é outro e... Bom, peguei gastura. Quando terminar The Walking Dead eu vou ficar aí uns bons anos sem ver nada sobre zumbis. E a série que nós estamos assistindo de novo pela, sei lá, eu assisti quando passou na TV. Depois eu comprei os boxes e assisti. Depois quando eu conheci o Beto a gente assistiu de novo. Agora é a 4ª vez que eu estou assistindo Lost. Gente, que série boa. Pensa numa série que envelheceu bem. Então, não é tão velha, assim, é uma série de meados dos anos 2000. E como eu disse pra vocês, eu assisti na TV mesmo, passava naquele canal AXN. Todo domingo à noite saía um episódiozinho novo. Então era aquela coisa de você ficar aguardando uma semana. Ou baixar os episódios pra assistir também. Mas se eu não me engano, a gente tava, né, no mesmo ritmo, né? Então não adiantava muito esse negócio de ficar baixando os episódios pra assistir antes.
Agora que a gente tem a oportunidade de assistir tudo corridinho, né? Você não precisa ficar esperando uma semana pra sair um episódio novo. A experiência é outra, né? Então você vai montando aquele quebra-cabeça com uma maior facilidade. Eu não tenho lá uma memória muito brilhante para séries de TV, então muitos detalhes se perdem ao longo do caminho. Poxa, mas já é a quarta vez que você assiste. Pois é, de muita coisa eu me lembro, mas existem 1000 outras coisas que vão se perdendo aí na minha memória. Então reassistir uma série como essa pra mim é sempre bom. Pra quem gosta de literatura, olha, é uma série repleta de referência literária. Não é só o Sawyer lendo um livrinho de vez em quando, não. Você tem os nomes dos próprios personagens fazendo referências aí a personagens da literatura, a escritores ou filósofos ou grandes pessoas aí de diversas áreas. Você tem episódios inteiros que fazem referência a um determinado livro. Então, assim, tem episódios que são, assim, Senhor das Moscas puro. Você tem um outro personagem que já leu todos os livros do Dickens, mas ele anda pra cima e pra baixo com uma cópia do Our Mutual Friend, que é um livro do Dickens que é praticamente um romance de detetives. É um livro diferentão dele. Então, o cara guarda aquele livro, porque se ele lê aquele livro, pronto, acabou todos os livros do Dickens. Então ele guarda para um momento especial. Existe uma entidade que meio que toma conta ali da ilha, que é o Jacob, né? Aí você tem que lembrar da historinha do Esaú e Jacó. É uma série muito perfeitinha, personagens muito bem criados, olha. Quem nunca viu Lost vale a pena ver. Quem já viu vale a pena rever também. A gente terminou a 4ª temporada ontem, que é quando temos uma virada. Alguns personagens conseguiram sair daquela ilha, que é uma ilha esquisita pra caramba. O lugar em si já é interessante. A ilha simplesmente não está no mapa, você tem um figurão gastando rios de dinheiro pra encontrar aquela ilha, porque a ilha é especial. Então você tem um personagem lá que era paralítico. Quando o avião cai ali naquela ilha, ele volta a andar. Você tem uma senhorinha que tinha câncer, né? Já estava desenganada. Ao cair na ilha, ela tá saudável de novo. Então assim, é um lugar estranho, mas você tem... Como lá no Senhor das Moscas, um bichão, né, que mata geral. No caso da série, é uma fumaça esquisita. É uma ilha estranha também que provê tudo aquilo que eles precisam para sobreviver de um jeito ou de outro. Então, assim, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. E na época em que a série saiu, você tinha ali milhares de pessoas criando teorias e, bom, isso é uma coisa bacana dessa série também. É uma série bacana para você assistir acompanhado. Para vocês mesmo irem criando aí as teorias de vocês também, ó. Um chuchu. Quem nunca viu Lost, ó, pode ver aí que vai ser sucesso. E filmes, aqui eu tentei fazer uma listinha de alguns filmes que nós assistimos nos últimos tempos. Nós vimos de novo Agonia e Êxtase, aquele filme maravilhoso do Charlton Heston sobre Michelangelo pintando a Capela Sistina. Comentei bastante sobre este filme no meu vídeo sobre a biografia do Michelangelo, então vou deixar linkado aqui pra vocês. Filmaço, gente. Filme que envelheceu bem também. É um filme que te mostra detalhadamente o trabalho todo que Michelangelo teve pra pintar aquela capela. O relacionamento dele com aquele papa diferentão também é bacana pra caramba de se acompanhar. É um papa que ia pra guerra, sabe? Então, assim, ele comandava exércitos. É um filme interessante pra caramba, vejam. A gente reviu também O Homem Duplicado. No último domingo saiu a resenha sobre este livro do Saramago, a gente acabou revendo. O filme não é nada demais, gente. Ele te dá a versão do diretor, né? Como o diretor compreendeu aquele livro. Mas é uma obra aberta também. Se você ler o livro, você vai ter outra ideia a respeito daquele final. É um diretor que tá famoso pra caramba. Agora foi o cara que fez o Duna, né? Então, vale a pena assistir se você gosta do diretor, se você leu o livro do Saramago e gostou e quer ter aí uma interpretação diferente daquilo. Mas na minha humilde opinião não é nada imperdível não, tá? E eu acho que foi isso. Voltamos então no final de março para conversar sobre mais quadrinhos, mangás, filmes e séries e a continuação da Roda do Tempo. Eu já tenho o 2º volume aqui em casa, vou separá-lo direitinho. E no mês que vem então eu volto pra gente continuar a nossa conversa, certo? E é isso então, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo aqui ao lado os nomes de todos eles. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!